Meu nome é Lucas, meu orientador é o Cristiano Feldens. O nosso trabalho desse vídeo pôster é a descrição de novas espécies da tribo Procleticine. A tribo foi estabelecida em 1920 por Pennington e é composta por 11 gêneros. Em 2012, Schwertner e Gracia fizeram uma revisão do gênero Aleichus e junto fizeram uma análise filogenética da tribo Procleticine, e foram encontrados problemas com alguns gêneros, como Odimalia e Parodimalia. Odimalia é um gênero com 6 espécies. Sua última revisão foi feita em 1978 por Rolston, e as espécies são separadas em dois grupos, o grupo Concolor e o grupo Basalis. A gente separa por uma característica na cápsula genital masculina. Essa é a nova espécie manauara, Odimalia manauara. A gente vê que uma característica dela são essas duas regiões descoloridas em comparação com o resto do corpo. A presença de espinho, característica de Odimalia. A gente vê que a região anterior, ventralmente, ela é mais colorida e o resto da região ventral é descolorida. Aqui a gente vê as placas genitais femininas, que normalmente são diagnóstico. A gente vê um aprofundamento dessa margem posterior do sétimo segmento e as placas bem desenvolvidas e bem externas. O gênero Parodimalia é monotípico, descrito por Ryder em 1994 no seu Conspectus da tribo. A única espécie é denominada rubella. Aqui está a ilustração, pois não temos fotografia. A primeira espécie nova de Parodimalia é Rondônia. A gente vê que ela é tricolor, com a maior parte do corpo sendo castanho escuro com pontuações pretas. A gente vê regiões do córeo alaranjadas e sem pontuação, e regiões avermelhadas com pontuações pretas, e os húmeros mais avermelhados. A gente vê a região mais ventral num amarelo mais alaranjado, e as porções laterais anteriormente elas são um pouco mais escuras, né? São um castanho mais escuro com pontuações pretas, assim como a região ventral da cabeça. E nas placas genitais femininas a gente vê que a curvatura da margem posterior do sétimo segmento tão aprofundada quanto a de Odimalia, mas um pouco mais curvilínea. Essa estrutura é relativamente um pouco mais escondida ventralmente, apesar das estruturas mais internas, as placas mais internas, serem tão amplas quanto em Odimalia. E por fim, a última espécie a ser descrita é uma segunda espécie de Parodimalia, Egeri. Ela possui um castanho mais claro, apesar de pontuações pretas. Os húmeros são bem alaranjados. Porções do córeo são um amarelo pálido. Ventralmente ela é bem amarelada, com a porção anterior castanho escuro, assim como a parte ventral da cabeça, mas os húmeros ainda alaranjados por baixo, né, ventralmente. Não há presença de de espinho abdominal em Parodimalia. Aqui a gente vê as placas genitais femininas, a curva da margem posterior do sétimo segmento é um pouco menos sinuosa, um pouco menos aprofundada, mas a gente vê que essa estrutura triangular forma um ângulo um pouco mais reto que nas outras espécies. Essa aqui tem as estruturas um pouco mais externas ao abdômen do que na outra Parodimalia, e possui essa estrutura mais ampla ainda, e um pouco mais trapezoidal e não triangular. Aqui a gente vê a cápsula genital masculina com a sua margem posterior, ou margem ventral, bem aprofundada, com abas ou lapelas
voltadas posteriormente e a margem dorsal ou anterior é bem aberta e as paredes laterais são bem finas. Gostaria de agradecer a FAPESP pelo financiamento da iniciação científica, o MISUSP por ceder o laboratório, o simpósio por permitir a gente publicar os resultados e a Unifesp por todos esses anos de estudo.